Uma das experiências mais integrantes da vida humana é a repetição. Nós mudamos de relacionamento, mas acabamos enfrentando conflitos semelhantes. Mudamos de trabalho, mas encontramos dificuldades parecidas. Mudamos de cidade, de rotina, ou até mesmo de objetivo. Mas certas experiências parecem continuar retornando, mas de novas maneiras, de novas formas. Em alguns momentos, essa repetição é tão evidente que surge uma pergunta inevitável para si mesmo. Por que isso continua acontecendo? A resposta mais comum costuma apontar para fatores externos. O problema estaria nas circunstâncias, nas pessoas ao redor, na falta de oportunidades ou em acontecimentos que escapam ao nosso controle. Tudo bem, sem dúvida. Todos esses elementos exercem influência sobre a vida. Mas as cartas de Cristo propõem que exige outro fator frequentemente ignorado: a participação da própria consciência naquilo que é vivido. Essa ideia não significa que todas as situações sejam criadas conscientemente, nem que cada acontecimento seja resultado de uma escolha deliberada. É muito mais sutil. A consciência tende a reproduzir padrões enquanto suas causas permanecem visíveis. Em uma determinada parte do livro, Cristo descreve que os seres humanos vivem cercados por estruturas mentais e emocionais que acabam moldando sua forma de perceber e responder à própria realidade. Observe que ele não está falando de acontecimentos, mas ele fala de respostas habituais aos acontecimentos. Essa diferença é fundamental. Perceba que os eventos da vida mudam constantemente, a vida é muito dinâmica. As pessoas mudam, os ambientes mudam, as circunstâncias mudam. Entretanto, muitas vezes a forma de responder a esses eventos permanece praticamente a mesma. Observe a tua vida, os teus processos, e não os processos alheios, porque você não tem a capacidade de leitura do outro. É tão difícil a de si mesmo, imagine a do outro. A do outro, basicamente, é projeção da tua própria leitura, dos teus próprios condicionamentos. Perceba uma pessoa que vive dominada pelo medo e tende a interpretar situações diferentes através do mesmo filtro. Alguém profundamente inseguro pode encontrar razões para sentir insegurança em contextos completamente distintos. Da mesma forma, quem carrega algum ressentimento antigo, frequentemente, percebe essas novas experiências através das marcas deixadas pelo antigo condicionamento. Sob essa perspectiva, a repetição não nasce apenas das circunstâncias. Ela nasce da continuidade dos padrões internos, sobretudo da nossa maneira de cada um de nós reagir a cada acontecimento. Nós damos o peso e a medida a cada acontecimento. Isso é meu, isso é seu. As cartas retornam várias vezes a ideia de que a consciência humana não é passiva. Ela participa ativamente da experiência. Aquilo que cada um de nós acredita profundamente não permanece apenas no campo intelectual. Se torna uma crença. E essa crença
influencia expectativas, decisões, percepções e comportamentos. Com o tempo, acabam participando da construção da própria experiência, sem nós nem mesmo perceber. É justamente nesse ponto que a repetição ganha um significado diferente. Existe uma frase, acho que é budista, que fala que o sábio muda o mundo sem sair do quarto. Pondere. Talvez os padrões não retornem porque a vida esteja tentando punir alguém. Elas retornam porque certas estruturas internas continuam operando exatamente da mesma forma. O mesmo pode ocorrer com o medo. Muita gente acredita que o medo é apenas uma reação às circunstâncias. As cartas sugerem que ele pode tornar-se uma estrutura permanente da consciência. E quando isso acontece, deixa de ser uma resposta ocasional e passa a funcionar como uma lente através do qual a realidade é observada. Não é difícil perceber como alguns mecanismos podem gerar repetição. A consciência interpreta, reage e escolhe a partir dos mesmos pressupostos. Como consequência, tende a produzir sempre resultados semelhantes. Essa observação ajuda a compreender por que Cristo insiste tanto na necessidade de autoconhecimento, de autoobservação. O objetivo não é simplesmente, como muita gente acha, compreender conceitos espirituais. Não. O objetivo é perceber, é tornar visíveis os mecanismos que operam de forma inconsciente em nossa mente, em nossa programação mental. Enquanto um padrão permanece invisível, ele parece ser a própria realidade. Mas quando a gente começa a observar, surge uma possibilidade diferente. Então a pessoa deixa de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar o que existe em mim que continua respondendo dessa maneira. Percebe? O eu acaba virando quase uma terceira pessoa. E é aí que as coisas começam a mudar. Sobretudo as percepções daquilo que você chama de realidade. E essa mudança de perspectiva não elimina automaticamente os problemas da vida. Não é isso. Também não oferece respostas instantâneas para cada dificuldade humana que a gente enfrenta. Mas abre um campo de investigação no qual antes não existia. Em vez de procurar apenas as causas externas da experiência, o indivíduo passa a examinar a própria consciência. As cartas apresentam esse movimento como parte essencial do despertar. Entende por que o despertar é gradual? E tem que ser. Porque fundamentalmente você está desconstruindo um eu. E não é que a consciência é culpada por tudo. É que aquilo que não é observado tende a repetir-se. Os sofrimentos, os conflitos, as dificuldades deixam de ser vistos apenas como obstáculo e passam a ser compreendidos como oportunidade de percepção. Cada repetição passa a carregar uma pergunta. O que ainda não foi visto? O que ainda não foi compreendido? O que continua operando nos bastidores da consciência?
E as respostas vão vindo pouco a pouco. É um desvelar. E isso muda completamente a tua forma de encarar os padrões de vida. Em vez de enxergá-los como uma consequência de infortúnio sem sentido, você começa a observar os sinais. Não sinais enviados por uma força externa, mas sinais produzidos pela própria interação entre a tua consciência e a tua experiência. É por isso que tantas transformações profundas começam com uma simples observação. Agora eu vejo um padrão repetitivo, um vício, uma fuga. Então, quando você vê, não há mais o que esconder. Você pode até repetir por mais um tempo, ou por algum tempo, mas agora você vê. Toda vez você está lá. Não é uma mudança de circunstâncias, não é uma nova estratégia, não é uma tentativa de controlar o mundo, mas é uma capacidade de enxergar claramente aquilo que sempre esteve presente, que sempre esteve na tua frente. Quando um padrão é finalmente reconhecido, algo passa a mudar. A repetição deixa de ser apenas repetição. E agora ela se transforma em compreensão. Às vezes, inclusive, sem resposta. E as cartas mencionam que toda transformação verdadeira começa exatamente aí. Não é algo a ser transformado. É algo que você começa a compreender, que você começa a reconhecer. E eu deixo aqui como reflexão: existe algum padrão em sua vida que costuma atribuir às circunstâncias externas, mas que talvez mereça ser observado também a partir da forma como sua própria consciência participa dessa experiência?